Então, pessoal, tem esse impedimento por conta do grau de parentesco de pessoas da mesma família compor a mesma comissão disciplinar ou o mesmo tribunal pleno, tá? Os auditores, eles devem se declarar impedidos, igual acontece com o juiz mesmo, em determinadas situações. Vocês já devem ter estudado aí a questão dos impedimentos, né? O juiz deve se declarar impedido em algumas situações. Aqui não é diferente, tá? Então, quando o auditor ele for, por exemplo, credor, devedor, avalista, sócio, acionista, empregador ou empregado de qualquer uma das partes, ele tem que se declarar impedido. Quando o auditor ele se manifestar sobre determinado caso específico antes da causa ser julgada e cai lá para ele julgar, ele tem que se declarar impedido, tá? Então, por exemplo, teve um jogo no final de semana, aí vai o bacana do auditor lá e faz um comentário sobre um lance duvidoso, um pênalti que não foi pênalti, por exemplo, e o juiz deu pênalti. E aí ele vai na rede social e fala: pô, tá de brincadeira, não foi pênalti. Então ele se manifestou antes, e aí, né, esse determinado clube que se sentiu prejudicado entra com uma ação e cai lá na comissão disciplinar que esse auditor faz parte. Como ele já se manifestou antes, ele tem que se declarar impedido, ele não pode participar. Por quê? Subentende-se que ele não terá, ele já tem uma convicção. Então ele não será um juiz imparcial, certo? Então nesses casos também terá que se declarar impedido. Quando, obviamente, quando ele for parte. Então, às vezes, um clube, determinado clube entra com uma ação e esse cara é parte lá. Então, também não pode, ele de ofício, né, de livre e espontânea vontade, tem que se declarar impedido, certo? Caso esse auditor não se declare impedido, a procuradoria ela deve arguir esse impedimento na primeira oportunidade que tiver de falar dentro da sessão lá do tribunal. A procuradoria a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? O auditor, quando ele está impedido, ele não pode mais praticar qualquer ato dentro daquele processo. Então ele vai ser excluído daquele processo e o tribunal ou a comissão disciplinar vai julgar de acordo com a maioria, tá bom? Os auditores, tanto dos tribunais de justiça desportiva dos estados, quanto do STJD, eles têm algumas responsabilidades, tá? Na verdade, são 5 que são elencadas aqui, as principais. A primeira, comparecer, obviamente, nas sessões e audiências, né, com uma antecedência de 20 minutos. Empenhar-se no sentido de observar as leis principalmente o que está contido no CBJD, manifestar-se dentro dos prazos processuais, apresentar qualquer irregularidade, infração disciplinar ou sobre fatos ocorridos nas competições, e por fim apreciar livremente as provas que estão nos autos. Isso aí acho que é princípio de qualquer julgador, né? Apreciar livremente a prova dos autos. E tanto é importante isso daí que os auditores, para fazer essa função, eles podem até pedir diligências, eles podem, por exemplo, se é uma ação contra um clube, algum jogador reclamando das condições de trabalho, ele pode ir lá, pedir uma diligência, falar: olha, eu vou lá verificar em loco, vou lá no clube ver como que funciona. Então ele pode se dirigir. Isso aí ele tem competência, ele tem esse dever, essa responsabilidade de fazer essa apuração, tá bom? Vamos falar um pouco dos procuradores, né? A procuradoria ela tem a função de promover a responsabilidade, de responsabilizar, né, as pessoas naturais ou jurídicas que violarem as regras da justiça desportiva. A procuradoria, da maneira como é posta dentro da justiça desportiva, ela equivale ao nosso Ministério Público dentro do nosso Poder Judiciário, certo? Então, o procurador ele exerce uma função bem similar ao do membro do Ministério Público, do promotor de justiça.
O procurador ele tem várias atribuições. O cargo de procurador ele tem várias atribuições. Mas a principal é o quê? Oferecer as denúncias nos casos previstos no CBJD. Então, toda vez que ocorrer uma infração, uma ilegalidade, cabe ao procurador oferecer a denúncia, ofertar a denúncia. Mais ou menos igual quando ocorre um crime, né, no nosso sistema jurídico. Quem cabe a denúncia é o Ministério Público, salvo algumas exceções, tá bom? Os procuradores também são indicados e eles são nomeados pelo presidente dos respectivos tribunais. Então, ele vai ser indicado e vai ser nomeado pelo presidente do STJD ou pelo presidente do TJD. A procuradoria ela é dirigida por uma procuradoria geral, que também é da mesma forma como é com o Ministério Público que a gente conhece. Tá? Tem uma procuradoria geral e o procurador-geral ele é escolhido por votação da maioria absoluta do pleno dos tribunais. Tá? O mandato também será de 2 anos, também permitida a reeleição, e também o próprio Código Brasileiro de Justiça Esportiva fixa regras que permitem que essa reeleição e esse mandato sejam alterados. Tá? A Justiça Esportiva tem essa questão de o Código Brasileiro de Justiça Esportiva falar que o mandato será de 2 anos, mas o tribunal pode fixar um prazo diferente. É meio desconexo. O procurador-geral, que comanda a procuradoria, ele pode ser retirado, destituído, seria o termo correto, das suas funções, quando, no mínimo, 4 auditores do TJD ou do STJD se manifestarem, obviamente com fundamentos, nesse sentido, e por votação por maioria absoluta dos membros daquele tribunal que votarem a favor da destituição, então ele será tirado. É como se fosse uma CPI. Para abrir a CPI precisa de uma votação mínima de abertura e depois, né, para se concluir lá, para aprovar, enfim, para deliberar, tem que ter a votação da maioria. A destituição do procurador-geral seria mais ou menos isso. Então, pelo menos 4 dos 9 auditores têm que manifestar, olha, eu quero que troque o procurador por causa disso, disso e disso. Então, 4 tem que ter essa iniciativa e depois vai para votação do pleno. Se a maioria decidir que deve ser destituído, ele será destituído, certo? Dentro ainda da organização aqui da Justiça Desportiva, nós temos a secretaria. A secretaria, ela seria como o cartório dentro do nosso fórum aqui, por exemplo, ou do nosso Tribunal de Justiça. Então, a secretaria faz essa parte cartorária, essa parte administrativa de dentro dos tribunais. Ela que cuida da organização e do andamento processual. É quem recebe e encaminha documentos, é quem cuida da pauta, convoca os auditores para participar, convoca as partes. Quando há a necessidade de se prestar informações, ela que reúne essas informações para que algum auditor preste essas informações. Enfim, é uma função bem semelhante à dos cartórios dentro dos fóruns ou dentro dos tribunais. E por fim, não menos importante, tem a figura dos defensores, dos advogados, dentro do direito desportivo, dentro da justiça desportiva. A justiça desportiva, ela tem uma característica semelhante a uma do direito do trabalho e também dos juizados especiais, que é o quê? O jus postulandi. Então, de acordo lá com o artigo 29 do CBJD, a pessoa que for maior de idade, ela pode ir lá na justiça desportiva e postular em causa própria, independente de estar ou não representada por um advogado, certo? Mas tem uma outra característica interessante aqui com relação aos defensores na justiça desportiva, que nas sessões de julgamento,
O estagiário de direito, ele pode ir lá e fazer a sustentação oral, né? Desde que ele esteja, digamos assim, avalizado por um advogado inscrito na OAB. Então, um advogado que tem um estagiário de sua confiança, ele vai assumir a responsabilidade pelos atos daquele advogado, daquele estagiário, e o estagiário pode ir lá na sessão de julgamento e fazer a sustentação oral, a defesa do seu cliente. Olha que interessante, né? Mas assim, independente desse direito de ir por conta própria lá se defender, o presidente do STJD ou do TJD, ele deve nomear defensor para quando se trata de defesas muito técnicas, tá? Quando o autor assim o requerer. Então, tem um atleta que não possui condições financeiras de constituir um advogado e que se trata de uma causa muito técnica, o presidente do TJD ou do STJD vai nomear um defensor dativo, né? Um defensor que não custará nada, será pago pelo Estado. E também tem essa obrigatoriedade quando se trata de um atleta menor de 18 anos. Também o presidente do TJD ou do STJD obrigatoriamente deve nomear um defensor dativo para acompanhar aquele caso. Tá bom? Pessoal, por hoje era isso, tá? Falamos aqui da organização, de como funciona a justiça desportiva. Hoje eu não estou muito legal, estou com uma dor de cabeça que está me matando. Então, acho que talvez eu até tenha me perdido aí um pouco durante a explicação, porque além da dor de cabeça, eu tomei alguns remédios para dar uma controlada na dor de cabeça e eu fiquei meio grogue, acho. Então, me desculpa. Eu vou tentar dar uma olhada depois na gravação. Se ficou muito ruim, eu vou gravar de novo. Ou se alguém, gente, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, por gentileza, eu peço que mandem lá no Classroom, ou acho que todo mundo tem o número do meu celular aí, pode me mandar por WhatsApp, tá? Qualquer coisa, entre em contato, tá? Por favor. Estou sentindo assim pouca interação, não sei se ainda não viram os vídeos, as aulas, mas tem pouco questionamento, pouca gente perguntando. Então eu gostaria que vocês me dessem esse feedback, tá bom? Mais muito obrigado, até a próxima.